Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse terceiro episódio da minha série de forças eu vou apresentar para vocês outro tipo de força que é encontrado bem de forma comum nos nossos exercícios e na vida real, que é a força normal, ok? Vocês vão entender por que que o nome dessa força é força normal, é um termo matemático, ok? Não é que é uma força normal e existem forças fora do normal, não tem nada a ver. É um termo matemático, vocês vão entender por quê. Então, antes de apresentar ela explicitamente, vamos imaginar um contexto. Então, isso daqui é uma mesa, tá? Eu tentei fazer uma mesa em 2D e eu boto um bloco, né, de qualquer material aqui em cima, ok? A gente já sabe dos vídeos anteriores que esse bloco ele é submetido à força de gravidade, né? Obviamente eu não explicitei, mas a gente se encontra na Terra, ok? Então temos a nossa força de gravidade que puxa o bloco para baixo, ok? Então a gente tem a nossa força de gravidade Fg. E o nosso referencial, então eu vou fazer o y para cima e o nosso x para o lado, ok? É um referencial 2D aqui, ok? Então a gente sabe que todo corpo é submetido à força de gravidade, todo corpo que se situa na Terra é submetido à força de gravidade, né? O que a gente chama do seu peso, ok? Agora, por que que esse bloco não atravessa a mesa? Né, vocês podem pensar intuitivamente, porque tem matéria aqui, né? A mesa ela tem sustentação, a gente tem a parte superior da mesa, então o bloco não consegue atravessar a mesa. Mas matematicamente, em mecânica, como é que a gente descreve o fato do bloco não poder passar a mesa, né? A gente descreve isso matematicamente em mecânica como a mesa está exercendo uma força sobre o bloco que faz que o bloco não consiga mais avançar para baixo. Então, é uma força que acaba ganhando da força de gravidade, né? Então, uma força oposta, então uma força que vai para cima, que não deixa o bloco atravessar a mesa, ok? Essa força que a mesa exerce sobre o bloco é o que a gente chama da força normal, ok? Então, vamos ter uma flecha aqui para cima, ok? Que é a nossa força normal. Então, a gente nota ela Fn, ok? Por que que se chama força normal? Porque vocês veem que ela é perpendicular ao eixo do x, ok? Ela segue colinariamente o eixo dos y e matematicamente o termo uma reta normal é uma reta que é perpendicular, ok? Ela sai perpendicularmente ao nosso eixo x, ok? E é por isso que se chama força normal. Essa força que é responsável do bloco não atravessar a mesa. Obviamente, o fato do bloco estar em equilíbrio aqui, então ele está em cima da mesa, a força de gravidade está puxando ele para baixo, mas a mesa segura ele, estamos em equilíbrio, ou seja, temos uma igualdade oposta de vetores aqui, né, que deixam o bloco parado. A gente vai ter uma soma que vai ser igual a zero, ok? Porque o bloco está em equilíbrio, ok? Então agora a gente vai fazer um pequeno exercício para vocês entenderem a importância da força normal. Então a gente vai guardar o mesmo contexto aqui, tá? Então temos nosso Fn, o nosso Fg, o nosso eixo y, né? E agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, ok? Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a gente vai ter a soma das forças que é igual a massa vezes a aceleração, ok? Vocês veem que a gente só tem vetores seguindo y aqui, então a gente só vai pegar o componente de aceleração em y e as forças em y. Temos que Fg ele está dirigido para baixo, então vamos ter o menos Fg, né? No menos Fg, y, ok? Então o componente da força Fg em y, menos, e isso é menos o quê? Isso é menos o F de n componente em y, ok? Então vamos ter o nosso, eu vou anotar só Fg, tá? Para não se perder, e Fn, porque são forças que estão totalmente descritas em y. Então vamos ter Fn menos Fg, Fn positivo, Fg negativo, igual a massa do nosso bloco vezes a aceleração, o componente da aceleração em y. Ok? A gente viu no vídeo anterior que Fg igual a mg, né? Então a massa vezes a aceleração da gravidade da Terra, essa é a força de gravidade. Então isso implica que Fn menos mg igual a m vezes a aceleração, o componente de aceleração em y. Então a gente isola Fn, então vai ficar Fn igual a m fator de AY mais g, ok? Então temos isso daqui. Isso daqui é claro se o bloco estiver acelerando, né? Então, obviamente, se o bloco tiver uma aceleração, então para cima ou para baixo, a gente vai ter uma força normal diferente. Agora, se a gente está nessa situação atual,
onde o bloco está parado, a aceleração em y ela é claramente nula, né? O bloco está em equilíbrio, ele está parado, ok? Então, em repouso, temos Fn, que é igual a mg também, ok? Então, como temos igualdade de Fn e Fg, o bloco está em repouso, ok? Ele está parado. Obviamente, se ele não estiver parado, a gente vai ter um componente de aceleração a mais, ok? Então, esse daqui é a noção intuitiva da força normal, ok? É a força que impede o bloco de atravessar a mesa. Agora, pequeno comentário antes de terminar o vídeo, tá? Porque é uma força que normalmente a gente negligencia no começo. É a força de aderência, ok? Então, suponhamos que o bloco está em cima da mesma mesa, só que em vez de a gente estudar o seu movimento para cima ou para baixo, a gente quer puxar o bloco, ok? Vocês veem no dia a dia que quando vocês puxam um bloco, vocês têm um pequeno esforço. Por exemplo, se é um bloco bem pesado em cima de uma mesa, por exemplo, de madeira, vocês vão ter mais dificuldade de puxar o bloco para o lado do que se fosse em cima de uma mesa lisa, sem nenhuma deformação, vamos dizer. Então, por exemplo, uma mesa, é, sei lá, de vidro, por exemplo. O barulho ia ser horrível, mas talvez vocês iam ter mais facilidade de puxar o bloco, obviamente puxar e fazer ele arrastar, ok? Essa força, vamos dizer, de arrasto, no caso, essa força de aderência, é a força que impede o bloco de se movimentar livremente, ok? Essa força, obviamente, ela é o contrário do movimento, né? Porque ela dificultou o nosso movimento, então vai ser uma força que vai ser, eu vou escolher outra cor, perdão. Vai ser uma força para cá, ok? Vamos ter uma força para cá. Ela vai ser sempre o contrário do movimento do bloco, então se o bloco está sendo puxado para a direita, o esforço de aderência vai ser puxado para a esquerda, ok? A gente nota essa força pequeno f assim, tá? Isso daqui vem de fricção, né? De friction em inglês. Então, isso daqui é a nossa aderência, ok? É um pequeno comentário, por quê? Porque normalmente nos exercícios mais básicos de mecânica, a gente negligencia a aderência porque é um termo que é bem complicado de expressar, ok? Isso daqui vem de experiências, eu vou falar bastante dele no futuro ainda, e de coeficientes que ajudam a gente a caracterizar essa aderência, porque depende do material. Então, é um valor que ele é dado explicitamente, então, por exemplo, ele vai ser dado em newtons, por exemplo, ou o exercício vai falar, a gente vai negligenciar a aderência, ok? Então, a gente vai falar que é uma superfície não aderente, e a gente não vai ter que se preocupar com essa força, ok? Só que lembre-se que na vida real ela existe, ok? E ela é um pouquinho difícil de caracterizar. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê nos próximos vídeos da série. Até logo!